Salve galera, salva pelo rock! Esse é o teu canal Rockpedia e eu sou Pedro Valério. Vamos trazer para você informações sobre o rock and roll em geral. Hoje vamos retratar uma banda muito famosa, muito importante, que com certeza você curte alguns dos trabalhos deles, porque é difícil não gostar dessa banda, né? Estamos falando da banda Queen, né? Hoje o Queen está na moda, né? Por quê? Teve filme aí, né? Bohemian Rhapsody, eles ganharam vários prêmios ultimamente, eles continuam, né, com a formação atual, fazendo muitos shows, né? E vamos retratar também essa parte aí, né? Mas vamos começar lá do início da história do Queen. O Queen é uma banda britânica de rock fundada em 1970 e ativa até hoje, né? Mas a sua formação clássica até 1991 era Freddie Mercury, piano e voz, Brian May, guitarra e voz, John Deacon, baixo e Roger Taylor, batera e voz também, né? Você vê que todos eles, né, tirando o John Deacon, né, a maioria deles tinham boas vozes, né, e ajudavam muito ao Fred, né? Mas vamos lá, originalmente a banda surgiu em 1968, foi fundada em 70, né? Essa formação clássica. Mas em 68 a banda surgiu a partir de um trio chamado Smile, né? E foi formada a princípio por Roger Taylor e um baixista e vocalista chamado Tim Stafford. Com o fim do grupo, né, e a entrada do Freddie Mercury e o John Deacon, aí então foi formada essa formação que a gente conhece, né, de 70 para cá, que é a formação clássica, né, como a gente já falou. Essa banda foi formada em Londres, né, que o Queen é uma banda inglesa, como a gente já falou, uma banda britânica, e aí então começa a trajetória do Queen, muitos ensaios, né, gravaram compactos, né, simples, mas o Queen ele foi acontecer em 1974, né? E com a gravação então do primeiro compacto, né? As primeiras gravações passaram despercebidas, até que então em 74 ganharam o mundo com o compacto Sheer Heart Attack. E em 1975 a consagração com o polêmico e fantástico álbum A Night of the Opera, né? Cujo single, né, o hit maior foi a apocalíptica Bohemian Rhapsody, né, que hoje já se fez um filme, né, com esse título também falando sobre o Queen, né. Mas teve uma música que tinha nesse disco que depois, mais pra frente, eles fizeram uma regravação. Nesse disco ela passou despercebido, mas depois ela foi gravada ao vivo, num compacto simples, né? E ela se tornou um dos maiores hits do Queen ao vivo e virou um hino, né? Todas as vezes em que o Queen cantava essa música ao vivo, a galera toda cantava junto e virou um símbolo do Queen, né? Que é a música Love of My Life, né? Que é desse álbum aí, só que ela não aconteceu no álbum, né? A gravação do álbum é uma gravação feita no estúdio e tal, que assim o pessoal não conhece muito, né? As pessoas não têm muito conhecimento dessa gravação, mas ela existe, uma gravação de estúdio. Mas Love of My Life aconteceu mesmo, né? Com essa gravação ao vivo de 1979, que fez parte do disco ao vivo do Queen, que eles relutaram muito para gravar, que até então eles tinham feito o disco que tem a Bohemian Rhapsody, que é o da ópera, depois fizeram o jazz, né? Que eles fugiram um pouquinho do estilo deles e depois fizeram o Killer Queen ao vivo, né? E em 1979 lançaram Love of My Life no compacto ao vivo, tirada do disco ao vivo, né, do Killer Queen, e Live Killers, né? Live Killers, né? Queen ao vivo. E em 1980 houve uma mudança na carreira do Queen. Eles passaram a fazer uma música um pouquinho mais comercial, dizer assim, né? Passaram ali pelo movimento punk, né? Inclusive quando eles estavam gravando o disco jazz,
reza a lenda, né, que o Johnny do Sex Pistols, eles estavam gravando lá no mesmo estúdio e que o Fred Mercury teve atritos com o líder do Sex Pistols, Johnny Rotten. E aí o que aconteceu? Dizem que eles quase saíram no braço, né? Porque o Fred tinha dado uma declaração na época dizendo que ele estava ensinando balé para a moçada nos shows. E o Johnny do Sex Pistols, logicamente, desceu a lenha nele, né? Porque eles criticavam muito as bandas famosas de rock que ficavam contando seus vícios, levar a garotada, né, mais perto do rock, né? Quebraram o rock no meio. Mas enfim, houve só um detalhe, né? Houve esse encontro polêmico aí entre o Queen e o Sex Pistols. Enfim, estabelecida essa mudança de estilo, né, escolhida pelo Queen a partir de 80, eles passaram a usar muitas vezes instrumentos que até então, nos discos dos anos 70, eles não usavam, como sintetizador, e isso fez com que o Queen se afastasse um pouco do público americano, né? Tanto é que o Queen, por incrível que pareça, ele é muito mais popular na América do Sul do que na América do Norte, né? As músicas do Queen estavam sempre nos primeiros lugares na Argentina, principalmente na Argentina e no Brasil. Enfim, eles se distanciaram do público americano, né? Devido ao uso de alguns instrumentos que os americanos não aceitavam muito no Queen, aqueles arranjos clássicos do Queen dos anos 70. Enfim, passado essa fase, né, veio os anos 80, início dos anos... no final dos anos 80, né? E mais tarde a fama do quarteto se estendeu, né, ainda mais pelo mundo, né? E porque voltando lá em 1976, Will Rock e We Are Champion, o Queen teve uma dimensão maior, né? O Queen conquistou o mundo de norte a sul, explodiu o mundo afora com uma regravação, como a gente falou, de Love of My Life, né? Enfim, no ano de 1989, 90, o Queen teve um abalo muito grande, doente, né? Ele era portador do vírus HIV, então ele se afastou um pouco. Em seguida, o Queen voltaria à gravação de alguns álbuns, e assim, mas sem aquela pegada antiga, né? Eles estavam muito pop, muito, principalmente depois da doença do Fred, ficou muito emocional, né? E o que aconteceu? Largaram um pouquinho aquela pegada que eles tinham, né, nos anos 70, no início dos anos 80, e o Queen se tornou uma banda assim, meio que simbólica, né? Vamos dizer assim. Os discos do Queen, em 1991, quando o Fred faleceu, o último disco soou como um álbum póstumo, né? Uma coisa assim, foi o Made in Heaven, né? Só o nome já diz, né? É uma coisa que póstuma, né? Enfim, com gravações feitas pelos músicos que ficaram, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, e eles acabaram esse álbum. Enfim, em 1997, o baixista John Deacon simplesmente se aposentou. Não quis mais saber de Queen, não quis mais saber de música. Ele se aposentou do mundo da música, né? Ele estava meio decepcionado com o rumo que o Queen estava tomando. Chamaram alguns cantores para substituir o Fred e tal, e ele achava o seguinte, que o Fred era insubstituível, né? E ele falou, eu não quero participar, né, disso que estão fazendo com o Queen.
O baixista Don Dico então se aposentou no mundo da música, desapontado com o caminho que a banda passou a trilhar sem Fred. Ele mesmo diz que Fred é insubstituível. A banda continuou, ora com o vocal Paul Rodgers, ora com o cantor Adam Lambert, né? Bem, Queen ganhou uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood, em 2005. E também foi tema do musical Will Rock You e do filme que está aí na moda, né? Todo mundo está assistindo, conhecendo a história do Fred, né? De uma maneira, uma abordagem mais aberta, como nunca se tinha visto no Bohemian Rhapsody. Então, espero que essas informações que a gente passou do Queen para você tenha sido legal, tá? Tem muita coisa que o tempo não nos permite, né, para falar. Curiosidades, né? A gente disse que foi estabelecida a formação clássica do Queen. Aliás, só uma curiosidade. O Roger Taylor, ele era muito encrencado, né, batera. Ele brigava muito com o ex-vocalista do Queen, né, o primeiro, que foi o baixista e vocalista. Quando o Fred entrou, ele continuou brigando com o Fred. Muitas vezes, Roger Taylor e o Freddie Mercury saíram até na mão, reza a lenda, né, por conta de divergências. Mas enfim, o Queen, de 1970 até 1991, né, quando gravaram Made in Heaven, gravaram 15 discos, né, fora os piratas, né, e fora os compactos simples, que às vezes eles tiravam uma música do disco de carreira e colocavam uma música que eles não tinham gravado do outro lado, né? Então, ao todo, a discografia do Queen varia, a discografia anual com participação de todos, né, varia entre 15 e 16 discos, né, fora os outros não oficiais, né, pirataria, etc. Mas enfim, longa vida ao Queen e longa vida ao rock and roll. Você gostou do canal? Gostou dessas informações? Ative aí o sininho, se inscreva no nosso canal, tá? Pode mandar suas sugestões, suas críticas, né? A gente está aqui para melhorar, para poder passar cada vez mais informações para você, consistentes, você que gosta desse mundo do rock and roll, porque rock and roll é cultura, né? A gente aprende muito ouvindo as histórias das bandas, como eles se formaram, como eles se conheceram. Tudo isso é a cultura que envolve o mundo do rock and roll, né? Então, se você tem uma história legal, passa pra gente, tá? E se você tem sugestões, se você quer ver a sua banda sendo retratada aqui, entre em contato com a gente, deixa o seu like aí, né? Dê sua sugestão, tá? Pedro Valério, Rockpedia. Até mais, galera!